Olá, paz e bem, você que chega para partilhar conosco o Evangelho nessa véspera do quarto domingo da Páscoa. No quarto domingo da Páscoa, em todos os anos, a Igreja escolhe um texto do capítulo 10 de João, que é onde o evangelista apresenta a imagem do bom pastor. Cada ano é um pedacinho do Evangelho, o ano A o começo, o ano B o meio, o ano C mais o final, mas sempre com essa temática do bom pastor. O capítulo tem uma estrutura assim. Ele começa com 5 versículos iniciais, 6 versículos iniciais, com aquilo que não é bem uma parábola. É uma descrição comparativa, só que não é narrativa como a parábola. Na parábola as coisas vão acontecendo. Nessa que nós temos aqui no capítulo 10, não é. É uma espécie de alegoria. É como se fosse um quadro em que o evangelista vai dando closes em certos detalhes e se aproxima e desenvolve uma temática. Depois se aproxima de outro detalhe e desenvolve outra temática. Isso que ele chama de paroimia é a palavra que ele usa. É um discurso comparativo com imagens, com metáforas. Isso ocupa o comecinho do capítulo. Depois começa o discurso de Jesus. E nesse discurso tem uma parte em que ele diz 2 vezes: eu sou a porta, ou eu sou a porta das ovelhas. Depois vem uma outra parte que é maior, em que ele diz também 2 vezes: eu sou o bom pastor. E é exatamente este miolo que nos interessa hoje. Então o texto desse quarto domingo da Páscoa é Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18, e o texto diz assim: naquele tempo disse Jesus. Essa introdução não faz parte, a gente sabe, e é importante que não faça parte, porque na verdade o capítulo 10 ele já vem emendado no capítulo 9, em que Jesus termina aquela história da cura do cego de nascença, diz aos fariseus que eles são cegos de verdade e para eles ele conta aquela paroimia, em que diz quem é pastor de verdade, que entra pela porta, quem não é pastor de verdade, que entra escondido por outro lugar. Então o texto começa direto e no versículo 11 nós já estamos no meio do discurso e Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou já é uma expressão que nós já acostumamos com ela em João, que é uma expressão revelatória de Jesus, que remonta desde o Êxodo capítulo 3, quando a voz que fala com Moisés desde a sarça se apresenta com este nome: eu sou. Moisés pergunta o nome daquele que agora o envia para libertar os seus irmãos israelitas, e a voz responde: eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é, ou poderíamos traduzir: eu sou aquele que está aqui, porque ele já tinha dito: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço a sua angústia e por isso eu desci para libertá-lo. Então esse nome, eu sou, emblematicamente, ficou sendo a marca do nome de Deus em toda a Escritura, e o Evangelho de João escolhe exatamente essa expressão para o início, para a abertura das expressões revelatórias de Jesus. Neste caso, eu sou o bom pastor. E o bom pastor não no sentido de um pastor bondoso, de um pastor bonzinho, moralmente bondoso, não é isso. Bom pastor é no sentido de um bom profissional, uma boa cadeira, que desempenha bem a sua função. No caso, ele é o bom pastor porque ele desempenha com excelência a sua função de pastor. Ele é o pastor por excelência, o pastor excelente. Em contraste com isso que ele é, o bom pastor, ele vai apresentar a figura do mercenário. Mas antes, ele já adianta em que consiste ser o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. A temática de dar a vida é uma temática já recorrente no Evangelho de João. Nós já desde o começo do Evangelho, no capítulo 3, nós vimos que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho. Em outros tantos lugares, Jesus vai dizer que ninguém tira dele a vida, mas é ele que dá, é ele que entrega. E nós vamos entendendo por que essa imagem do bom pastor é retomada, sobretudo, como imagem pascal. Porque o pastor, por excelência, o bom pastor, que é Jesus, é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Diferente do mercenário no versículo 12.
O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Mercenário aqui não no sentido moral, não é que ele é ruim. O problema é que ele não é dono das ovelhas. Ele tem com elas uma relação meramente comercial. Ele cuida delas porque ele é um assalariado que é pago para isso. Mas ele não estabelece com elas nenhum tipo de relação. Por isso ele é diferente do pastor, do bom pastor, do pastor de verdade, do pastor por excelência, porque diferente do mercenário, que tem com as ovelhas uma relação meramente funcional, uma relação descomprometida, que diante do perigo foge e as abandona porque ele é pago para pastoreá-las e não para enfrentar o lobo por elas, e ele sabe exatamente qual é que é o limite do seu compromisso, é o limite do seu salário. O bom pastor não. O pastor de verdade, ele dá a vida por elas, se for necessário. E nisso consiste ser pastor de verdade. E nisso o texto apresenta então, por contradição, por contraste, a figura do bom pastor que se distancia daqueles que não são pastores de verdade. E o texto continua: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E aí nós vamos começando a entender por que ele dá a vida por elas. Ele dá a vida por elas porque as ovelhas são suas. E em que consiste isso? Consiste no fato de que ele as conhece e de que elas também o conhecem, assim como ele conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Será sempre assim, João. A relação que o Filho tem com o Pai é essa relação que ele aplica aos seus. Então, assim como ele ama o Pai e o Pai o ama, assim como ele permanece no Pai e o Pai permanece nele, assim como ele é um com o Pai, do mesmo modo, ele deseja conhecer as suas ovelhas e que as ovelhas também o conheçam. Ele deseja amá-las para que as ovelhas também o amem. Ele deseja permanecer nelas para que elas também permaneçam nele. E ele dá a vida por elas, quase que incitando as ovelhas a darem também a vida umas pelas outras. É interessante que no Evangelho de João, já dissemos isso algumas vezes, o mandamento de amar a Deus não existe. E na semana que vem nós vamos ver como que é esse mandamento do amor em João. Mas já se adianta. Só é possível amar a Deus amando uns aos outros. Só é possível dirigir a Deus um amor concreto e verdadeiro quando a concretude do amor alcança quem está do nosso lado. Por quê? Porque foi assim que o bom pastor amou as suas ovelhas, amou-as até o fim e deu a vida por elas, porque ele as conhece. E conhecer aqui não no sentido meramente formal, meramente abstrato, não é conhecer como quem leu a bula de um remédio e agora conhece os seus efeitos. É conhecer no sentido profundo que o verbo conhecer tem em João, no sentido do conhecimento que vem pela intimidade. É no sentido Frei Érico que a gente fala que conhece os irmãos da gente, porque a gente aprendeu a conviver com eles e sabe, às vezes, olhando de um relance, saber, ao menos intuir, ou ao menos perceber pelo brilho, ou pela falta do brilho daqueles olhos, pela largueza ou pela estreiteza daquele sorriso, pelo tom da voz, pela pressa ou não dos passos. Ali a gente aprende a ler certos sinais que a intimidade revela. É nesse sentido o conhecimento da relação da intimidade. Lá atrás, no começo da paroimia, o texto disse que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele não conhece o rebanho, ele conhece as ovelhas, uma a uma, cada qual pelo seu nome. E as ovelhas conhecem o seu pastor pela sua voz. De fato, um fenômeno do pastoreio, e aí para nós o pastoreio de ovelhas não é tão comum assim, mas é comum, por exemplo, encontrarmos na iconografia o pastor que vai à frente tocando um instrumento de sopro, por exemplo, uma flauta, uma gaita, porque as ovelhas passam a reconhecer a música do seu pastor. Ou, e também é comum, e não é difícil encontrar, inclusive, vídeos na internet mostrando isso, o quanto que alguém pode chamar quanto quiser, um estranho. Mas basta que o pastor chame e as ovelhas se reúnem, porque elas aprendem a conhecer a voz do seu pastor. Ou mesmo aquela imagem que aparece no Salmo, aquela da ovelha nos ombros do pastor,
e está nos ombros do pastor para aprender o cheiro do pastor e para estar próxima da sua voz e aprender o timbre da sua voz. Então é esse conhecimento que se trata, de uma intimidade tamanha das ovelhas que conhecem a voz do ressuscitado e do ressuscitado que conhece um a um, por nome, aqueles que creem nele. Então, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, desse pequeno curralzinho de ovelhas, né? Tem outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas eu devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Perceba que não se fala um só redil, porque não interessa tanto a pertença do redil das ovelhas. Interessa a sua capacidade de ouvir a voz do pastor. E o autor do quarto evangelho sabe que isso está muito para além, por exemplo, dos muros do redil do judaísmo, de onde vêm os membros da sua comunidade. Ele já aprendeu que a voz do Cristo pastor chega muito para além de nossos muros institucionais. Então, não interessa muito de que redil vêm as ovelhas. Interessa muito mais o quanto elas são ou não íntimas da voz do pastor. Ouvir a sua voz já implica deixar-se conduzir por ele. E aí, nessa hora, para além das distinções dos vários redis, haverá um só rebanho e um só pastor. Assim como no livro de Ezequiel, por exemplo, ou no livro do profeta Jeremias, se diz que Deus mesmo, naquele derradeiro dia, seria um guia que levaria não só o seu povo Israel, mas que ajuntaria os dispersos do mundo inteiro sob um único cuidado, sob um único amparo de salvação. Para o quarto evangelho, essa esperança escatológica de que um dia todos os povos se compreendam irmãos e formem-se como que um único rebanho sob um só pastor que é Deus, para o autor do quarto evangelho, essa esperança se aplica ao bom pastor que é Jesus. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. No original escrito está: eu tenho autoridade para dar a minha vida e tenho autoridade para recebê-la de novo. Está aqui no versículo seguinte: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, porque tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou de mim mesmo. E essa é a autoridade do Filho que dá a vida em João. Porque, no fundo, tivessem arrancado de Jesus a sua vida à força, para João, difícil dizer se ele ainda seria o Salvador. Porque a sua salvação consiste exatamente na capacidade, nessa suprema liberdade de ser filho, de não dar obrigado à vida, mas por excesso de amor e generosidade, por fidelidade ao mandamento do seu Pai, ele está disposto a sustentar até o extremo. E que faz a gente pensar no quanto a gente também está disposto a isso, né? Porque, na verdade, as grandes situações da vida, aquelas mais importantes, sempre implicarão um certo risco. Risco de perder-se, risco de decepcionar-se, risco de enganar-se, risco de olhar para trás e descobrir que os passos não valeram tanto a pena. Mas se a gente faz com a consciência do risco e ama com a consciência do risco e persevera com a consciência do risco, nessa hora o risco já não nos tira nada. Mas se no final a história não dá certo, foi a gente mesmo que entregou de bom grado o esforço, a esperança, o amor e tudo aquilo que foi colocado como oferta para a vida de quem a gente ama. Essa liberdade, a liberdade do filho que entra na sua paixão e que caminha para a morte, mas com a liberdade de quem ama, essa é a liberdade que muda tudo. Nisso consiste a autoridade na entrega da vida. E por isso mesmo a autoridade de não perdê-la. Ela é entregue, sim, mas nada daquilo que a gente entrega por amor se perde. Mas aquilo que a gente entrega por amor, isso a gente recebe de maneira ainda mais perfeita. É assim com o Filho e é assim conosco. E o Pai o ama, segundo o evangelista, exatamente por isso. Porque nessa sua liberdade de amar e de deixar-se conhecer e amar pelas ovelhas, ele está disposto a cumprir até o fim o mandamento do amor do Pai. Esse é o mandamento
que eu recebi do meu Pai. Ora, qual é que é o mandamento? Lá na frente ele vai dizer, o meu mandamento é esse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como eu vos amei? Eu vos amei até a entrega da vida, como um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que nesse quarto domingo da Páscoa, em que a gente se depara com um bom pastor que conhece e ama o suficiente para estar disposto a entregar a vida pelas ovelhas que ama, que a gente também se questione sobre a integridade e a limpidez do nosso amor, e sobre o quanto essa capacidade de amar realmente nos torna livres para nos colocarmos, para depormos a vida à disposição. Que essa liberdade desconcertante do Filho possa nos guiar como a voz do bom pastor, e que possamos nós também nos descobrir como ovelhas dele, que é o bom pastor que nos conduz para a vida, ainda que o caminho da vida seja também feito de dor e de morte, mas feito sobretudo do amor que se derrama. E que, seguindo o bom pastor no seu próprio caminho, unindo-nos em torno dele como um rebanho e um pastor, nos descobramos cada vez mais irmãos, unidos nessa única condição de amarmos-nos uns aos outros, de darmos a vida uns pelos outros e descobrirmos nessa entrega a suprema liberdade do Filho. Paz e bem.